Deus abençoe, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria que nós estamos aqui para mais um programa Jovens Destemidos, dando continuidade a esse estudo, que iniciamos. Falamos primeiramente, um panorama geral sobre essas festas, sobre essas 7 festas. Depois olhamos sobre o primeiro ajuntamento, olhamos ali aquele cumprimento, e vimos que todo o cumprimento daquelas festas ela estava relacionada ao ministério de Jesus Cristo em sua primeira vinda, ele sendo o nosso Cordeiro Pascual, ele sendo o nosso pão ázimo, ele sendo as nossas primícias, o próprio Senhor Jesus se identificando com suas escrituras por diversas vezes, Nós conseguimos olhar ali através do pum da escritura. Depois vimos sobre o segundo ajuntamento, conseguimos compreender ali que aquilo estava falando a respeito das eras da igreja, iniciando-se ali no dia de Pentecoste. E agora nós entraremos nesse terceiro ajuntamento, que se contempla 3 festas. E essas 3 festas, nós olharemos de uma maneira diferente agora daqui adiante. Nos últimos programas nós olhamos o ajuntamento de uma forma geral num só programa. Agora, daqui para frente, até encerrarmos, nós olharemos festa por festa de uma maneira mais incisiva, mais profunda, assim Deus nos ajudando a entender cada ponto ali, amém? Esse terceiro ajuntamento, ele se denomina tabernáculos, o nome desse ajuntamento é tabernáculos. Esse ajuntamento ele contempla 3 festas, assim como o primeiro ajuntamento, contemplava-se 3 festas. Esse ajuntamento aqui, ele se iniciava e ele era todo comemorado, na verdade, no 7º mês. 7º mês. No primeiro dia, era a festa dos tabernáculos. No 10º dia, festa da expiação. E no 15º, tabernáculos, festa que dava um nome ao ajuntamento. Então, no primeiro dia, era o soar das trombetas, e nós entenderemos um pouco sobre isso hoje. Hoje nós falaremos sobre essa primeira festa e o seu significado. E para nós entendermos algo aqui, deixarmos fixado isso em nossas mentes, para que a gente acabe não se confundindo daqui adiante, quando nós falamos sobre um cumprimento dentro da linha do tempo, em outras palavras, sobre eventos que acontecem, nós temos um relógio, Se você quer saber que dia que é, você tem que olhar no calendário, correto? Se você quer saber que horas são, você deve olhar para o seu relógio e ver que horas são. E o irmão Branham, ele nos ensina, ele nos mostra que se nós queremos saber a hora que estamos vivendo, biblicamente, dentro dos acontecimentos, dos eventos bíblicos, dos eventos proféticos, nós temos que olhar para Israel. Israel, ele é o relógio bíblico, ele é o relógio dos eventos que acontecem na Bíblia. Todas as profecias, tudo que se transcorre dentro da Bíblia, dentro dessas sombras que apontam, Israel, ele é o relógio que aponta para nós qual é a hora em que estamos vivendo, qual é a hora em que a terra está vivendo, o que se está passando, amém? Então nós olharemos essas 3 festas aqui no seu cumprimento em relação a uma linha do tempo, em outras palavras, em relação a eventos que acontecem, nós só podemos nos basear dentro disso a respeito de Israel, do que a Escritura aponta desses eventos. Tanto eventos que já sucederam, como eventos que ainda vão suceder com eles, mas que a Escritura já declara a respeito disso, já tem declarado a respeito disso. Amém? E nós olharemos também a maneira que isso se cumpre dentro da igreja, dentro da noiva, e que já não é na mesma linha do tempo. Por exemplo, a festa da expiação para Israel, para os judeus, não acontece no mesmo tempo que a festa da expiação acontece para a noiva. A festa dos tabernáculos, ou melhor, a festa das trombetas, que acontece para Israel, não é o mesmo tempo que acontece para a noiva. O irmão Branham chega até a dizer, assim como é a 7ª trombeta para Israel, assim é o 7º selo
para a noiva, para a igreja, né? Mas ocorrem em tempos diferentes, né? Porque Deus ele trata com gentios, após ele terminar de tratar, tirar a sua noiva para 3 anos e meio de boda do cordeiro, aí Deus volta a tratar com os judeus, amém? Então, para nós deixarmos fixado isso, para não causar confusão, e nós olharemos, quando nós falamos a respeito de eventos, nós baseamos em Israel, como relógio bíblico, amém? E esta festa das trombetas, ela tinha um objetivo, né? O objetivo dessa festa das trombetas era reunir. Uma trombeta, na verdade, na Bíblia, uma trombeta, ela tem um único objetivo. E esse objetivo dela era reunir para 4 situações, né? Para 4 coisas, 4 eventos. Seria para uma festa, ou para uma guerra, para uma pessoa importante, para anunciar uma pessoa, né? E para um dia sagrado, né? Então, sempre que ocorria isso, tocava-se a trombeta. A trombeta tinha que soar, né? Por exemplo, no dia do jubileu, que era o dia da liberdade, o 50º ano, né? Porque a cada 7 anos era o ano da remissão. Mas um ano após o 7 vezes 7, um ano após 7 anos de remissão, vinha-se o ano 50º, o ano do jubileu, onde uma trombeta soava, anunciando liberdade. E a trombeta, ela não é nada mais, nada menos, quando nós falamos de trombeta, a Bíblia, ela usa uma palavra, e nós entenderemos isso, que é shofar. Nós estamos falando de um trompete ou de qualquer outro instrumento que nós conhecemos por esse nosso tempo agora. Não. Essa trombeta ela está se referindo a um único instrumento. Esse instrumento é shofar. Shofar não é nada mais, nada menos do que um chifre do carneiro. Era feito do chifre do carneiro. E ali o músico, né, vamos dizer assim, é ele que tocava esse chifre, essa trombeta, esse som de trombeta. Então, quando nós falamos trombeta, quando a Bíblia ela fala trombeta, ela está apontando para esse instrumento aqui. E de uma maneira espiritual, essa trombeta, esse chifre do carneiro, ele só está ecoando as vozes dele, né? Então, aqui, esse shofar, ele serve para reunir o povo de Deus. Reunir para uma festa, reunir para uma guerra, reunir para anunciar uma pessoa importante e reunir para um dia sagrado. E nós sabemos, nós olhamos, né, até fiz aqui essa maneira, essa linha do tempo, não perdoa a nossa simplicidade, mas aqui começou-se o primeiro ajuntamento aqui, o ministério do Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda, em sua morte, aquele sábado de luto, onde ele foi lá no inferno deixar o meu e o seu pecado, a minha enfermidade e a sua enfermidade, dar umas boas bofetadas no diabo, tirar ali aqueles santos do Velho Testamento, no que é conhecido como paraíso, que ainda estava ali dentro da quinta dimensão, levá-los para a sexta, e no domingo ressuscitar. Nós compreendemos isso. Após isso, um segundo ajuntamento, 50 dias depois, o dia de Pentecostes, né? O dia da festa da colheita, quando o povo de Deus foi cheio, enchidos ali, com o Espírito de Deus se derramando sobre ele. E Pedro disse, isso aqui não é nada mais ou menos que o cumprimento daquilo que Joel, o profeta Joel disse. Derramar a libação do vinho do Espírito Santo. Né? Libação, nós sabemos que é a oferta de vinho que é derramada. Né? Deus ali derramando o seu Espírito Santo em seu povo.
e cumprindo-se ali o dia de Pentecoste. E entra esse grande período de eras da igreja. Né? Nós, pela graça de Deus, por Deus ter nos enviado um profeta, conseguimos entender e ver isso dentro das Escrituras, cumprindo. Amém? E esse povo que aqui, rejeitou o Messias, esses judeus, eu não vou abrir aqui agora, mas o irmão ou a irmã que está na sua casa, você pode anotar, ler depois, ou até abrir agora mesmo. Quando você vai lá em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus, ele traz uma sentença àquele povo que rejeitou a mensagem do seu dia. Aquele povo que rejeitou a mensagem do Filho do Homem. Aqueles judeus, aqueles samaritanos, porque ele não tinha vindo para os gentios ainda. Ele não tinha se apresentado, melhor dizendo, para os gentios como Filho do Homem, mas tinha se apresentado para os judeus, tinha apresentado para os samaritanos. Então, lá em Mateus 23, Jesus ele começa a transcorrer um julgamento. Ele começa a julgar aquela classe religiosa daquele dia. E o que Jesus aponta para eles é que eles são hipócritas. Ele chega a dizer assim: vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito. Prosélito era qualquer um que não era judeu, mas que era convencido, era convertido àquela fé judaica. E Jesus diz assim, olha como é forte o que Jesus julgou eles. Falou: vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito, para converter uma pessoa a isso que vocês creem. Mas os fazem 2 vezes mais filhos do inferno. E Jesus disse isso, e lembre-se, aquele povo não era um povo distante, era o povo de Deus. Aquele povo era o povo que Deus escolheu aquela linhagem desde Abraão. Mas eles se distanciaram tanto da palavra de Deus. Eles se distanciaram tanto, se envolveram tanto com tradições, dogmas, credos, ao ponto de o próprio Deus aparecer e trazer esse julgamento a eles. Porque nós não somos politeístas, nós cremos em um só Deus. Nós cremos que Jesus era Deus ali. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Amém? Então, quando Deus, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele vem e ele traz esse julgamento, ele diz assim: em um período de uma geração, isso se cumprirá. Nós sabemos que 40 anos após aquilo, 40 anos após o Senhor Jesus Cristo ter sido crucificado, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada. Foi sitiada. Nós sabemos o que aconteceu e desde então eles se tornaram um povo sem herança. Eles se tornaram um povo sem terra, um povo sem ter para onde ir, sem ter para onde residir. Eles foram espalhados. Estavam todos espalhados pelos cantos da terra. Nós sabemos disso, nós conseguimos olhar e entender essas coisas não só de uma maneira histórica, como a história retrata, mas da maneira escriturística, olhando e vendo esses julgamentos de Deus. Amém? Mas nós sabemos também que Deus ele permitiu estas coisas para que uma brecha fosse aberta para mim e para ti, para nós sermos alcançados pela graça redentora do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que essa primeira vinda aqui, ela se trata da primeira metade da última das 70 semanas profetizadas por Daniel. Nós sabemos que na metade desta semana, ela foi interrompida e abre-se um grande período de tempo. E esse grande período de tempo, ele contempla Deus me alcançar e te alcançar. Deus tratar conosco, com os gentios.
Amém? Mas nós sabemos que acontecerá em breve a trajetória dessa última semana. Os últimos 3 anos e meio, porque cada semana contempla-se 7 anos. Então, essa última semana, ela ocorrerá, ela acontecerá, e nós sabemos que para ela acontecer, Deus teria que reunir o seu povo outra vez na terra que ele havia dado a eles como herança. Porque Deus ele não trata com o seu povo fora de sua terra. Fora de sua terra eles não podem nem mesmo adorar a Deus. Por isso que nós vemos que quando eles foram cativos para a Babilônia, eles não podiam cantar os seus cânticos de adoração. Eles não podiam adorar, eles não podiam fazer seus sacrifícios a Deus. Eles não poderiam ir no templo e oferecer as suas ofertas para Deus, porque eles estavam fora da sua herança, fora da terra que Deus tinha dado aos seus pais, fora daquilo que Deus tinha dado a eles, fora do lugar aonde Deus trata com eles. E nós sabemos que para essa última semana acontecer, e por isso que nós olhamos para Israel como um relógio, ela é um relógio, melhor dizendo, deixa eu fazer para o outro lado aqui. Israel é um relógio do mundo. Vou desenhar um mapa mundi aqui, vocês me perdoam se ficar feio. É um relógio. Israel é um relógio. É ele que mede o tempo. É ele que afere o tempo, a hora em que estamos vivendo. É ele que aponta para o quão urgente é a hora em que estamos vivendo. O quanto mais temos que nos apressar para a hora que estamos vivendo. O quão perto está o grande e terrível dia do Senhor. Será que ele já está ocorrendo? Será que ele já está acontecendo? O irmão Brana, em umas mensagens, se eu não me engano, em 1960, ele falou que ainda estava um pouco longe. Ainda não estava no grande e terrível dia do Senhor. Mas e hoje? Será que estamos? Será que não estamos? Mas isso nós falaremos em um outro programa. Amém? Deus nos permitindo. Mas Israel, ele é o relógio do mundo. E quando nós vamos olhar do que a Bíblia diz, quando nós vemos sobre as trombetas, né? O irmão Brana, ele chega a dizer assim, que todas as trombetas, elas soam embaixo do sexto selo. Elas soam embaixo do sexto selo. Nós sabemos, olhando várias mensagens, né? Não só um parágrafo ou outro parágrafo, nós vemos que o irmão Brana diz sobre o sexto selo, que são dores de parto, né? Falando de dores de parto, a terra dando dores de parto. E nós sabemos que essa quinta trombeta, essa sexta trombeta também, elas trouxeram uma perseguição tremenda a esse povo, aos judeus, a esse povo que outrora foi mandado, ou melhor dizendo, foi espalhado mundo afora, por um julgamento que o próprio Deus deu, por ele chegar e encontrar eles naquela condição religiosa tão horrível, ao ponto de Jesus dizer, quando vocês fazem um prosélito, vocês correm a terra e o mar, quando vocês convertem um para a religião de vocês, e lembre-se, aquele era o povo de Deus, que não era um povo pagão, aquele era o povo que Deus tinha escolhido. E o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, feito carne ali, diz, vocês fazem ele 2 vezes filho do inferno. Então eles foram espalhados. E agora, essa trombeta, essas 2 trombetas, melhor dizendo, quinta e sexta trombeta, Primeira e Segunda Guerra Mundial, 200 milhões de demônios sendo soltos, trazem essa perseguição a este povo. Então, o cumprimento desta festa das trombetas,
do 7º mês, no primeiro dia do mês. Isso aqui aponta para a 7ª era da igreja. Bom, esse 7º mês aqui aponta para a 7ª era da igreja. Vamos deixar isso aqui bem frisado. No primeiro dia, né, desse mês. Isso aqui também foi um dos primeiros acontecimentos dentro da 7ª era, mesmo se tratando dos judeus, mas quando nós estamos falando de eventos dentro de uma linha do tempo, nós sabemos que a 7ª era, ela se iniciou com o avivamento pentecostal em 1906. Se eu não estou enganado, a primeira guerra ela veio em 1914. Então essa primeira guerra foi um dos primeiros eventos dentro dessa 7ª era. Um dos primeiros eventos dessa 7ª era. Então, esses 200 milhões de demônios, eles trazem essa perseguição em cima desses que foram espalhados pela terra. Mas lembre, recorde, ainda há uma metade de uma semana para Deus tratar com eles. Para Deus selar esses 144 mil. Mas para Deus fazer isso, Ele não pode fazer de uma maneira diferente do que Ele já tem feito nas Escrituras. Porque como o irmão Brana, ele nos mostra e nos ensina nas eras da igreja, toda vez que Deus faz uma primeira vez, Ele tem que fazer isso todas as outras vezes. Exatamente. Então, para Deus tratar com este povo, Deus tem que reunir esse povo em sua pátria novamente. Não em qualquer lugar, mas na sua pátria. E a pátria deles é a herança que Deus deu para eles. Amém? Então, esse acontecimento aqui, ele ajunta eles em sua terra. E o ajuntamento deles para essa terra é para que eles recebam depois a sua expiação. Porque a festa das trombetas, ela era uma festa que ela unicamente servia para reunir o povo, para comemorar as outras duas festas. Para comemorar a festa da expiação. Para comemorar a festa dos tabernáculos. Então, o único motivo de que eles foram reunidos ali é porque Deus voltará a tratar com eles na última semana. Na metade, melhor dizendo, dessa última semana. Nesses 3 anos e meio que restará. Então Deus vem e ajunta eles ali. Amém? Para não ficar só minhas palavras, vamos ler aqui uns parágrafos, né, do irmão Brana nos falando a respeito disso. Amém? Primeiro nós vamos só ler um parágrafo que o irmão Brana explicando sobre o que é uma trombeta, né? Uma trombeta faz. O irmão Brana diz assim: agora observem as trombetas das quais estamos falando. São um chamado para se reunir. Quer seja para uma festa, para uma guerra, para uma pessoa, ou algum dia sagrado, ou algo assim. Observem, vocês dizem, para uma pessoa, sim, ou para o ano do jubileu, o anúncio da vinda da liberdade, quando eles podiam voltar. Agora, poderíamos tomar uma manhã inteira somente nessa coisa. Mas agora, entrando nas trombetas, você tem a base agora dos selos e da igreja. Agora vamos entrar na trombeta. A trombeta soou e a trombeta indica quer seja uma guerra ou um dia de festa. Ou o que isso quer dizer? É uma reunião do povo. A trombeta. Né? Então aqui, vemos que o irmão está dizendo. Trombeta, ela está falando sobre uma reunião do povo. Seja para uma guerra, seja para comemorar uma festa, seja para anunciar uma pessoa, seja para um dia sagrado. E tudo isso, e essas 4 coisas se cumprem. Né? Nós sabemos que após eles serem reunidos em sua terra, quantas guerras eles têm sucedido naquela terra que Deus tem dado de herança para eles.
Embora Deus reuniu ali para que eles comemorassem um dia sagrado, para que eles comemorassem a sua expiação. Nós sabemos, historicamente, que após eles pisarem, no dia que eles pisaram ali, se ergueu uma grande guerra com as nações árabes, né? Eles estão reunidos ali, isto aqui está ligado com isto aqui também, tá bom? Uma festa, um dia importante, um dia sagrado, né? Dentro das festas são dias sagrados. Então eles estão sendo reunidos para isso, para a guerra, e principalmente para isso aqui, ó, para anunciar uma pessoa importante, para anunciar o Senhor Jesus, que outrora veio para eles e eles rejeitaram. E todas as outras gerações, após aqueles rejeitadores, foram cegados para que a palavra chegasse até a mim, até a ti. Mas chegará um tempo, e esse tempo é festa da expiação, mas primeiro tem que acontecer o tabernáculo para reunir eles. Mas depois que eles são reunidos, nesse dia importante, será anunciado para eles uma pessoa importante, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa festa dos tabernáculos, para Israel, é Deus ajuntando eles em sua pátria. É Deus ajuntando eles através de quinta e sexta trombeta, de primeira e segunda guerra mundial, trazendo essa grande perseguição nesse povo, para que eles se ajuntem em sua pátria, e lá em sua pátria eles comemorem a festa da expiação. Eles recebam a sua expiação, eles recebam a sua festa dos tabernáculos. Amém? Nós voltaremos semana que vem e olharemos dentro dessa festa dos tabernáculos também como que isso se sucede para a igreja, né? Qual que é o período, como que isso se acontece também para a igreja. Quando que se comemora essa festa das trombetas, ou melhor dizendo, quando que se cumpre profeticamente, porque nós estamos falando de profecias aqui. A Bíblia, ela é um livro profético, diferente do livro de todas as outras religiões, que só se baseiam em norma e conduta. A Bíblia é um livro escrito profeticamente. Então, no próximo programa, nós esperamos vocês para nós olharmos de como que isso aqui se cumpre dentro da igreja da noiva do Senhor Jesus Cristo. Shalom.